4 horas e 20 minutos, uma hora emblemática para começarmos a conversar, Joel. Bora lá então, puxa a trilha pra nós aí, pai. Ô, meu velho, bem lembrado, hein? Bem lembrado. Ah, sem trilha de entrevista não tem entrevista, né, meu querido? É o nosso quadro parlatório que está no ar aqui no Liquidificador. E hoje a gente tem a alegria de chamar o nosso primeiro convidado. Por que eu tô falando isso se o Liquidificador está no ar há mais de 2 meses já? É porque ele, Joel, foi o cara que a gente convidou pra vir no primeiro programa. Infelizmente, ele ficou doente, cara. E hoje ele está nos dando o ar da graça nesse estúdio. Depois de 12 programas, 13ª entrevista no programa Liquidificador, estamos aqui recebendo professor Leonardo. Pesquisador, divulgador do conhecimento e principalmente da nossa cidade, da nossa região. Lá você encontra na página do Instagram do professor Leonardo, você encontra vários fatos e curiosidades da nossa amada Chapecó. E eu diria que hoje estamos aqui com o farol do conhecimento para iluminar este nosso mar escuro de ignorância. Boa tarde, professor Leonardo. Tudo bem com você, querido? Boa tarde, amigos, amigas, senhores, senhoras e senhoritas, gregos, troianos, colorados, gremistas. Tudo certinho, graças a Deus. Que legal, pô, prazer demais, professor, de ter você aqui. Quando a gente estava criando este programa, quando a gente estava pensando no que esse programa seria exatamente, o seu nome ventilou pelos corredores do Liquidificador, porque este programa, ele tem a função de levar boas músicas, esporte, principalmente automobilismo e boas histórias. E você é bom de resenha, professor. Temos alguma vivência, né? Como alguém que nasceu em Chapecó, criou-se em Chapecó e viu muitas coisas transformando-se em Chapecó. Então, podemos ver aí vamos falar do chulé correndo no Opala amarelo, clássico da Chapecó Alimentos, como também o time clássico da Chapecoense de 1996, com Índio, Paulo Henke. Não, somente um zagueiro chamado Lúcio. Grande Lúcio. Grande Lúcio, cada carrinho era uma leiva de grama que tinha que ser trocada. Então tivemos todas essas vivências, né? E ver a transformação também da cidade, o crescimento populacional e ficar sendo conhecida aí internacionalmente por diversos âmbitos. Então tem muita história aí. Legal demais. Professor, a gente vai começar aqui. Eu queria, antes da gente falar sobre a história da nossa cidade, da nossa região, que é o que a gente vai conversar, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você e contasse pra nós aí aonde é que você nasceu. Eu sei que você já anunciou que é chapecoense da Gema aí, como eu também sou. E você, qual hospital você nasceu e qual bairro foi que você foi criado e qual escola você estudou? Conta aí pra nós. Cara, eu nasci no finado Hospital Santo Antônio. Eu também. Só tinha aquele. O hospital regional só vai surgir em 86. Então, eu sou de 83, tenho meus 40 anos. Então, ou era o Santo Antônio ou era em casa. Então, acabei nascendo no Hospital Santo Antônio. Foi o Dr. Siqueira que fez o parto. Conversei com ele há um tempo atrás. Olha que legal, foi cara. Você que fez o parto ali pra mim. Que bom te ver bem, então. E me criei no bairro Maria Gorete, basicamente na esquina do bairro São Pedro. Era Maria Gorete pra baixo, São Pedro pra cima, centro. Fui criado pelos meus avós, o seu Rude e a dona Elvira. E estudei no Colégio Estadual Pedro Maciel. Fio do Pedro Maciel. Pedro Maciel, reduto da banda Repolho. Quando eu comecei lá, os Repolhos, eles eram os ídolos da escola. Tu devia estar naquele show que foi feito numa sala de aula, até que o Roberto conta muito desse show, que era já a formação clássica Passarinho, acho que era o Girino no baixo, Demétrio e Roberto. Acho que teve alguma coisa que eles tinham. Eu sei que ele conta essa história porque tinha comida e o pessoal começou a jogar comida, virou uma coisa assim. Eles faziam os shows no salão da escola. Era um salão que todos nós íamos quando chovia, não tinha como ir pra quadra. Então levavam. Era um salão grande, né? E lá eles fizeram os shows. Eu não cheguei a pegar esses primeiros shows, porque em 91 eu era muito curizotinho pra ir da noite na escola, né? Era a noite que rolava. Isso. Mas assim, eu vi o Repolho tocar na praça, e quando eu tava na escola, o Repolho lançou o primeiro CD na época.
né? E aí todo mundo falava, olha, eles saíram da escola, eles eram da nossa escola, e aquilo corria pelos corredores, assim, de forma absurda. Tanto que há pouco tempo eu comecei a conversar com o Roberto, não falei pra ele, mas ele é meu ídolo de adolescência, né? Saberá, então, que a partir dessa entrevista que você é fã do Roberto. Então nós somos todos do Aqui- movimento Lover Caos. Lover com Caos sem parar. certeza. Aqui todo mundo é fã deles, cara, com certeza. Inclusive, tava falando ontem com o Demétrio também, trocando uma ideia com ele. Cara, e daí depois que você terminou o colégio ali, de estudar e tal, como é que você decidiu entrar nesse ramo da filosofia? Porque você é formado em filosofia, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre as outras formações que você tem. Perfeito. Quando eu tava lá no Pedro Maciel, meu sonho era ser atleta. Eu lutava jiu-jitsu. Olha né? só, cara. Cheguei a ser campeão sul-brasileiro de jiu-jitsu quando tinha 16, 17 anos. Só que é aquela coisa, precisava trabalhar, precisava me virar, patrocínio não vinha, e eu tava começando a ter umas dores nas costas. Enfim, aí eu tive um professor Nadir Pichler, de filosofia. E ele começou a falar de Sócrates, Platão, e eu comecei a gostar, comecei a me identificar. Tanto que com 15 anos eu pedi de presente de aniversário livros de filosofia. Tá? Platão, Aristóteles, eu ganhei, tenho eles guardados até hoje. Olha só que massa. E conversei com o professor, e foi uma coisa engraçada, que quando eu fui fazer meu mestrado em Passo Fundo, eu vou fazer um xerox, na época nós fazíamos um xerox, pra levar pra sala, dou de cara com quem? Professor Nadir. O cara já era pós-doutor, dando aula na UPF, tá? De filosofia. Ele que te inspirou a começar Sim, na profissão. Isso, foi ele que me inspirou, porque daí eu comecei a gostar das aulas e, pô, a vida é muito maior que isso, né? Uhum. Claro que com 17 eu tive minha incursão na música, tentei ser músico por um tempo também, toquei em alguns bares Era e tal, batera, na cidade. batera? Bateria e percussão. Toquei em algumas bandas, toquei na Antimanol, chegamos a gravar músicas e tal, tocamos na Mostra Rock Chapecó, a primeira. Alguma EFAP? Não. Tem alguma EFAP? Duas EFAPs no currículo. Duas EFAP no currículo, Duas cara. EFAPs no Respeita. currículo. Respeita. Duas EFAPs no currículo, pegando chuva, vendo caminhão de cerveja atolar e meia dúzia de gato pingado pulando, quando tinha, que a gente pagava pro pessoal pular também, né? Fernando Vodiniak lá na frente, lá pulando. Professor Fernando Vodiniak. Sempre tinha. E daí eu resolvi fazer faculdade, fui cursar filosofia, vi que eu tinha um curso aqui em Chapecó, né? E cursei aí todo o período, e aí quando terminou fui trabalhar. Dá aula em Vou escola já. Vou dar aula. Começou aonde dando aula em... Cara, a primeira escola que eu dei aula foi uma substituição, foi o Nelson Orostec. Massa. Mas eu migrei por todas as escolas. Só que filosofia era uma aula por semana. E aí o pessoal, para tentar ajudar, disse, não, olha, pega uma cadeira de sociologia. Mas eu não sei dar aula de sociologia, eu tive uma cadeira na faculdade. Não, mas vai dar sociologia. Cara, levei um suador. Aí fui pesquisar se eu vou ter que fazer uma pós nessa área, que pelo jeito vai ser minha complementar. Aí tinha em Passo Fundo, né? Eu fiz minha graduação aqui. Aí eu fui para a UPF. E lá na UPF eu conheci o professor João Carlos Tedesco, que me orientou, inclusive, na pós. O cara foi orientando o Ottaviani. O Ottaviani é um dos maiores sociólogos do Brasil, que está do mundo. E daí eu falei, professor, eu quero fazer mestrado, mas tem alguma coisa de filosofia aí? Ele falou, não tem. Tem alguma coisa de sociologia? Não tem, mas tem uma história. Pô, vai sair tudo fora da área. E o que teria de um bom tema? Ah, não, a gente tá falando muito do caboclo. Caboclo é a coisa agora. Pai, eu fiz meu TCC em Maquiavel. De Maquiavel pro caboclo é uma distância absurda, né? Gigantesca. Aí ele falou, não, mas eu te oriento. E foi uma coisa engraçada que quando eu fui defender um artigo, meu artigo de conclusão, que foi para um livro, inclusive, sobre o caboclo, já na pós, eu estava fazendo minha primeira aula no mestrado, né? E daí o professor João Carlos me orientou. O cara me ligava de Roma, 5 horas da manhã, ele ligava. O cara é professor na Universidade Aberta de Roma e tal. 5 horas da manhã ele me ligava. Tu já fez o teu TCC? Eu disse, cara, dissertação, eu tô dormindo. Quando eu ligo, ou você tá dormindo ou tá bêbado, assim. Tu me liga ou no domingo ou às 5 horas da manhã no dia de semana. Tu quer que eu esteja fazendo o quê? Tá? Que mas, pito, assim, hein? Não, ele me deu algumas mijadas, mas foi muito bacana, porque depois, quando eu fui fazer minha banca de doutorado, eu chego e dou cara com quem na banca? João Carlos Tedesco de novo. Que coincidência. Que massa. Que legal, cara. E aí depois que você começou daí estudar e fazer esses mestrados e tal, você passou a dar aula na universidade. Daí você hoje é professor da cadeira de História do Direito na UNOESC, é isso?
Eu entrei na UNOESC em 2014, né? 2014. E tô lá até hoje. Também retornei à escola, eu dou aula em escola ainda, no SEIB, que é a escola da minha filha. Retornei para poder dar aula para ela, então em mais 3 anos eu vou conseguir dar aula para minha filha. Que massa, cara. Então, legal, cara. Então lá eu dou História e Geografia, e aí lá na universidade eu dou História do Direito e Argumentação Jurídica também. Mas já dei 28 disciplinas lá dentro, já dei para tudo que é curso, as histórias da arquitetura também. E aí a gente sempre trata dessas questões regionais também. Inclusive, essa semana uma moça me chamou a pedido da coordenadora para saber qual que era o modelo arquitetônico de uma casa aqui de Chapecó. Eu falei assim, não, é eclético, né? Do Castelinho do Bertazzo. Sim. Você tem arte nouveau, mas é eclético, porque não na tá época não tem dentro categorias, não escolhiam, olha, pega o que tu acha mais bonito e coloca. Tem muita coisa modernista que eu acho bonita aqui de Chapecó, da arquitetura modernista dos anos 60, 50, por aí. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria... porque eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo aqui e tal, e que sabem que a gente gosta de contar boas histórias aqui, estão interessados para saber também sobre essa tua pesquisa e esse teu amor pelo resgate histórico aqui da nossa região. Então eu queria que você começasse, professor, de uma forma, se pudesse ser breve, assim, dando uma introduzida sobre a colonização desse lugar. Porque as pessoas, elas acham que a gente... tem o nosso desbravador, que é um símbolo e tudo mais, né? Mas a região não começa quando os desbravadores chegam. A região já era habitada, já tinham pessoas que moravam aqui, os caboclos, os poceiros. E eu queria entender, vou jogar aqui no ar e o senhor me complemente ou me corrija se eu estiver errado. Mas depois de o final da Guerra do Contestado e também pegando um pouco das missões que tinham sido dizimadas há um tempo atrás, essas pessoas que eram, né, dessas etnias, eles acabam miscigenando com pessoas que já moravam, os caboclos, as pessoas que já moravam, os brasileiros já, né? E começam a criar uma cultura que começa a ir procurando seus espaços, né? E a gente tá entre esses lugares das missões e esse lugar dos contestados, da vida pra cá. É por aí que essa região ela começa a tomar forma, tomar corpo? Na verdade, assim, essa região ela é mapeada primeiro como Campos de Palmas, ela pertencia ao Paraná, tá? Certo. Pertencia ao Paraná. E nós temos a figura das missões jesuíticas, onde vai ser inclusive introduzido o gado no Rio Grande do Sul por conta dos indígenas que foram levados como escravos pelos bandeirantes, né? E o gado fica solto, e aí você cria toda uma gadaria e surgem as primeiras fazendas de portugueses saídos de Laguna. E o que acontece? A inserção do homem branco na nossa região vai vir com os tropeiros. Eles passavam primeiro por Lages, subiam a Lapa, Paraná e iam até São Paulo, onde esse gado era vendido e levado para Minas Gerais. Esse gado das missões. Isso, esse gado das missões e mulas também. Essa história das mulas, eu fiquei sabendo que tinha uma mina de cobre na Argentina que acaba tendo uma falência e sobra muita mula dali que acaba indo para Minas Gerais para carregar ouro lá. Sim. E eles faziam o transporte por aqui. O que acontece? Como era uma região sem acesso ao governo, apesar de ser Campos de Palmas, o governo não estava nem aí. Era a beira do Brasil. Na verdade, aquela coisa, era e não era nem Brasil, né? Sim. Os argentinos questionavam isso aqui, inclusive. Então, o que acontece? Como o Paraná queria poder ocupar esse espaço, como o Paraná queria poder povoar, então mudou-se o caminho das tropas vindo pelo Goiôem. Só que, claro, para que isso acontecesse, teve que se ter um acordo com os índios locais aqui. No caso, Condá, que era o chefe da maior tribo, para poder pacificar principalmente algumas outras tribos, como Dorês, que eram tribos bravas, né? E aí, com o acesso, ele consegue pacificar essas tribos, ganhar o status de maior cacique da região. Quem eram os caciques dessa época que tu comentou antes? Era o Nonoai? Temos o Condá, Viri e Nonoai. Condá e Viri, eles eram os principais aliados, e o Nonoai, ele era o índio brabo mesmo, ele era complicado de lidar, né? E o Condá vai, inclusive, auxiliar no momento em que ele vai ser aldeado já depois do rio. Tá? O Condá ajuda a tocar o Nonoai pra lá. Isso, o Condá nasceu em Guarapuava, inclusive, ele viveu com os brancos até os 12, 14 anos. Pois é, uma curiosidade que eu vi esses dias, que eu achei engraçado. As mulheres da tribo, elas extraíam coisas,
um tipo de material de folhas e raízes, né? Que elas ficavam mastigando, tirando aquele sumo, cuspindo, e aquilo ali era levado como se fosse um remédio para as bodegas, aonde na época tinham ali. E aí hoje você toma o seu Camparizinho aí. E tá vendo? Eu acho que a nossa região aqui, ela foi desenvolvida por causa do bitter, porque isso aí acabava virando bitter, era o remédio da época. E o Condá, ele aprendeu a falar porque ele levava essa bebida para vender, e lá ele começou a se relacionar com os brancos. Na verdade ele morou, né? O pai dele era o cacique e eles viveram no Fortim do Atalaia, né? Que é em Guarapuava. Então eles viveram junto com os brancos. Tanto que o que acontece quando vai acontecer o acordo entre o Condá e os brancos, quem é enviado para fazer o acordo com o Condá na época ele era tenente, tá? Que era o Francisco de Rocha Loures. Certo, uma figura importante aqui que era amigo do Condá, porque eles se criaram juntos em Guarapuava, eles eram crianças. Ah, eles eram crianças da... Um era filho do cacique e outro era filho do coronel que cuidava do Fortim, né? E o pai do Condá, inclusive, morreu defendendo o Fortim contra os Dorês. Daí quando o Condá vai assumir a tribo. E aí eles vão se separar, essa amizade, porque o Condá resolve sair do Fortim e ocupar as terras. E aí, muito tempo depois, é ele que é designado para vir conversar com o Condá, porque eles tinham esse conhecimento já. Ah, então daí já eram que vem amigos de infância. Isso, daí que vem essa questão. Quem coloca isso é o Nedel no Condá, o Desbravador do Oeste, se eu não me engano, é o livro, né? Então, ele que trabalha muito essa questão. E aí, o que acontece? Com isso organizado, esses tropeiros começam a subir, né, para nossa região, e muitos resolvem ficar por aqui porque tu poderia vender erva mate, poderia negociar secos e molhados, porque a vida tropeira é muito sofrida. Você tá toda hora trocando de lugar, leva mula atrás, e então muitos foram ficando, e aí surge a primeira povoação, que eles começam a ocupar. Que ano que seria isso? Tá? Isso ainda por volta dos idos de 1850, 1860, porque o que acontece? 1860, porque 1854 vira Paraná aqui. Antes era São Paulo. Então, 1860, tá? Porque eles vão ficando. E aí, em 1880, funda-se a colônia militar de Chapecó, que é a primeira instituição, vamos dizer assim, do governo mesmo aqui na região. Certo. Nas minhas pesquisas, na verdade, eu encontrei um local de cobrança de impostos sobre a erva mate do governo do Paraná. Eu não sei onde ficava na região, mas os caboclos aqui já eram cobrados pela erva mate. Um outro ponto, eu encontrei uma notícia de 1902 do Instituto Histórico Geográfico Catarinense, que falava dos balseiros descendo o Rio Uruguai com erva mate para vender para a Argentina. Olha só, cara, isso nunca foi comentado. Isso eu tô trazendo que é novidade, porque literalmente eu fiquei boquiaberto quando eu encontrei isso no meio da minha pesquisa do doutorado. Isso não tá em livro, tá? Isso foi a partir de uma leitura lenta, gradual, de todos os boletins econômicos da província do Paraná, de 1854, quando foi fundada, até 1880. Você tem ideia quantas madrugadas eu fiquei em cima disso? Isso é uma pesquisa. Isso é uma pesquisa de respeito. E aí, quando eu vi Chapecó com X e um valor de cobrança, eu olhei, pô, cara, 1856, 57, como é que estão cobrando lá, se lá nem tinha ocupação na época? Nem tinha extração da madeira, nem tinha começado ainda. Aí nós temos um vácuo aí interessante na história, que para quem é pesquisadora, tá aí para ser estudado. Que legal, cara. Pô, muito massa isso. Muito legal essa informação que você traz. Demais. Ô, Joel, antes da gente seguir com a entrevista, deixa eu mandar 2 abraços aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. Mandar um abraço pro meu amigo Luiz Andrigue, um advogado criminalista muito conhecido na cidade, um querido que tá ouvindo a gente aí, tá lá degustando um Campari, dizendo que o programa hoje tá um monte de conhecimento, tá um mundo de conhecimento. Um beijo aí pro Luiz Andrigue e pra o pessoal da construtora Oliveira, o pessoal que tá lá na chácara do Oliveira ouvindo o programa. Olha só. Oliveira mesmo, no Grupo Oliveira, lá um abraço pro Alisson, pra todo o pessoal que tá lá na chácara do Oliveira ouvindo o nosso programa. Pode seguir aí, Joel. Eu queria aproveitar, já que tu mandou 2 abraços, e queria mandar abraço para amigos que falaram que estão
ouvindo depois no Spotify e tal, e que não estão perdendo nenhuma entrevista. Então eu queria mandar um abraço aqui pro meu amigo Raup, da Basáltica. Boa, Raup. O Raup, o Neutinho, o Davi Miglavaca, um abração pra todo mundo aí que ao longo da semana veio falar sobre a entrevista do domingo passado, que é do sábado passado, aliás. Isso aí, Davi que compartilhou comigo o seu cabeleireiro, né? E passou o contato do seu barbeiro, seu cabeleireiro, agora somos clientes do mesmo barbeiro. Um abraço, Davi. Legal demais. E então, já que a gente tá falando ali, acho que vamos avançar um pouquinho nisso, eu queria que você comentasse, depois que então se constitui essa vila de Chapecó, que tu tá falando, a partir do final de 1800, como que é assim, como que vai se estruturando isso assim, até virar uma cidade e ganhar emancipação, né? Na verdade, assim, o que acontece? Vão surgir vilas. Tu tem a Vila Passo dos Índios, que fica mais na região Chato, né? Vamos assim usar o chatão da região. Aqui? E isso era a Vila Passo dos Índios. Tá? Inclusive, o Rio Passo dos Índios é o calçadão que foi canalizado depois. O Rio Passo dos Índios, ele passava exatamente onde é o calçadão. Na Benjamin Constant, né? Que foi canalizado, né? Mas era ali o Rio Passo dos Índios. Era ali, inclusive, onde o famoso Coronel Bertazzo lavava os automóveis, os primeiros automóveis da cidade. Os filhos dele lavavam, tem foto dele sem camisa, lavando os carros no riozinho, com a da avenida. Que legal. Hoje então, é onde é Benjamin Constant e o famoso calçadão, Isso ali mesmo, perfeito, ele passa por baixo. Ele foi canalizado. Inclusive, nos anos 80, era bem comum, quando chovia, alagava tudo ali, porque ele não vencia a canalização. Depois o pessoal fez uma drenagem nos anos 90 e resolveu o problema. Né? Então... Eram vilas, então tinha essa aí do Passo dos Índios. E aí você vai ter a vila de Xanxerê, que você já tem caboclos lá por conta... Porque os passos eram onde passavam as mulas. Nós vamos ter alguns passos. Você tem aqui o Passo dos Índios, tá? Onde tinham, inclusive, alguns índios. E tu tem uma região chamada Passo dos Fortes. Passo dos Fortes. Um abraço para nossa audiência maravilhosa que tá no Passo dos Fortes. Uma grande audiência. Justamente os fortes são dos primeiros a vir para cá. Eles já são desses caboclos que vêm trazendo gado. Né? Gado e mulas. Por isso que vira o Passo dos Fortes. E aí você vai ter a vila do Xanxerê, Passo do Xanxerê. Tá? E aí você vai ter o Passo Borman, que na verdade era Passo do Carneiro. Passo do Carneiro. Passo do Carneiro. O Borman é bem depois que vamos colocar esse nome. Era Passo do Carneiro. Então você tem 3 vilas que vão se fundando para esse pessoal que vai ficando. E inclusive quando o Chapecó é emancipada, a sede de Chapecó até 1940 fica vagando de uma vila na outra. A primeira sede é no Passo Borman, aí vai para Xanxerê, aí vem pro Passo dos Índios, aí volta pra Xanxerê, aí em 1940 vem pro Passo dos Índios e para por aqui. Então... Era uma espécie de disputa política da época, assim, onde que as famílias que tinham mais poder traziam o centro do poder para perto de si. No Passo Borman tinha o Manuel dos Passos Maia, que era o coronel que mandava ali. E no Passo do Xanxerê, eu tava com o nome dele até agora na cabeça, me fugiu o nome. Coronel Freitas. Não. Freitas foi colônia militar de Chapecó. Essa é outra conversa. O Passo de Xanxerê não é a mesma... Não, calma aí, vamos por partes. O Passo do Xanxerê surge antes da colônia militar. Entendi. Tá? Marinho, José alguma coisa Marinho, era o coronel de Xanxerê. Então, literalmente, quando o Chapecó foi emancipada, jogavam lá. Antes deles, tem a colônia militar de Chapecó. O que acontece? Há uma disputa entre Brasil e Argentina pela região. Certo. Há um tratado, na época, Portugal e Espanha, Tratado de Santo Ildefonso de 1777, que trabalhava com um rio como sendo a divisória da região. Peperiguaçu, né? Aí é que está. Os argentinos diziam que não era o Peperiguaçu. Existia uma... Os argentinos diziam ser o Rio do Peixe, lá embaixo. Eles queriam que a gente ficasse... Então, até Joaçaba era Brasil, de Joaçaba pra cá... Segundo o entendimento dos argentinos, de Joaçaba pra cá, era deles. Era Argentina. Tá? Eu li o processo feito. E aqui tem uma coisa bem interessante. O cara que vai querer bater de frente, na época, na Corte Internacional, que vai organizar o processo, foi um deputado argentino chamado Bernardo de Irigoyen. Bernardo de Irigoyen era o deputado que questionou. Aí o Brasil disse não, nomearam o Barão do Rio Branco para organizar o contraprocesso. E tem um ponto interessante, o que acontece? Devido à questão colonial, problemas de fronteira nas Américas se resolvem por americanos, habitantes da América, nunca para a Europa.
Então você não tem. Então a Corte Internacional de Resolução foi os Estados Unidos. Até porque quando deu a peleia dos Estados Unidos com o México, quem foi que resolveu foi o Brasil. Tá? Então foi pra Corte... Que era o presidente na época, o Grover Cleveland. Inclusive a cidade de Cleveland, aqui, que é aqui no Paraná, é em homenagem a esse tratado que o professor tá falando, Só que né? é o seguinte, o Cleveland disse, eu não vou resolver porcaria nenhuma. Não é comigo, Esquece. eu lavou as mãos. Não. Vocês primeiro tentem fazer um acordo. Se não tiver acordo, nós vamos dar seguimento ao processo. E aí é o seguinte, terminou o Império, Dom Pedro II caiu e a questão não foi resolvida. E quando o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu, disse, vamos resolver isso aqui. Eu não posso ter um país que tem fronteira que não está definida. Mandou resolver. E aí fizeram um tratado em Montevidéu, no Uruguai, onde a Embaixada Brasileira entregou para eles essa região. Ah, a gente foi entregue... Foi entregue essa região? Não, tá tudo pra certo. Argentina. Agradeçam a Câmara dos Deputados brasileira, porque toda decisão que ela é tomada por um embaixador tem que passar pelo crivo da Câmara. E a Câmara disse, não vamos entregar nada, pode ir para litígio que nós não vamos entregar. E aí entra o Oswaldo Aranha na história. E aí é o seguinte, o que acontece? Vai pro Grover Cleveland de novo. E o Cleveland pega os dois processos e diz, olha, tá tudo muito bonitinho, mas vocês vão remapear essa região. Quero tudo de novo para eu poder pegar esse mapa de Santo Ildefonso, espanhol, e pegar o mapa novo para eu tentar ver qual é o rio. Eu vou chamar técnicos para ver qual que é esse rio. E aí, os argentinos organizaram sua comissão e os brasileiros organizaram sua comissão. Comissão argentina chefiada por Bernardo de Irigoyen. Já os brasileiros nomearam um coronel do exército, chamado Dionísio Cerqueira. E aí começa-se o mapeamento. É tudo feito, o pessoal vai para um mato militar mesmo. E quando entregam para o Grover Cleveland, ele chama os especialistas dele. Não, ó, tá aqui a divisa, que é o Pipiriguaçu. Só que é o seguinte, você acha por acaso que os hermanos aceitaram? Não queriam saber. Até hoje eles dizem que o Maradona foi maior que o Pelé. Acho que eles iam aceitar a divisa e território. Boa. Tá? Não. E aí, como uma forma de cutucar o governo brasileiro, eles foram lá e colocaram o nome da cidade na divisa, Bernardo de Irigoyen. E o Brasil, o rei dos memes, então tá bom, Dionísio Cerqueira. É uma disputa, então, antiga que tem Sim. a divisa ali. Tá, e daí, o que a gente comentou antes, porque tem um livro que é um relato que eu acho que é muito curioso, muito interessante, que se chama Oeste Catarinense, que é de A. Ferreira da Costa, que esse livro é conhecido como A Viagem do Governador. O Adolfo Konder era governador do estado de Santa Catarina e em 1929 mandam ele numa comitiva, se não me engano ele vem num hidroavião, pousa aqui no Goiôê, em algum lugar, e pegam canoas e se botam Uruguai abaixo para achar esse tal rio Pipiriguaçu e ver aonde que era essa verdadeira divisa, né, entre Brasil e Argentina, para comprovar tudo isso que estava em processo lá com o Cleveland, né? Pobre coitado do Conde. Na verdade, ele veio até mais para uma visita, né? Porque num primeiro momento isso já estava resolvido, né? Já tinha sido resolvido. Era meio que para demarcar território, assim. Era para mostrar que o governo estava presente. Estava presente. Tá? Porque isso já foi depois da questão do contestado. Porque quando termina essa questão Brasil e Argentina, tá? O Santa Catarina entra no jogo querendo uma parte do território, porque era Paraná. Sim, né? Tá? E aí o Konder, inclusive, ele vai fazer um acordo, porque num primeiro momento todos os campos de palmas foram dados, tá? Para Santa Catarina. Então o negócio era grande, cara, e até perto de Guarapuava. E aí o governador do Paraná, eu não me recordo o nome dele, disse, não, bem tranquilo, pode dar, se o pessoal chegar aqui eu vou tirar a bala. Não vai pegar. Não tem conversa. Aí o Konder, como era uma pessoa muito inteligente, foi lá e negociou. E aí disse, não, vamos dividir, vocês ficam uma parte, outra parte é nossa. E aí você divide. Tanto que tem um colega meu, não vou falar o nome dele, ele foi pro Paraná, militar, e quando ele falou, perguntaram, onde é que tu é, guri? Eu disse, não, sou de Chapecó. Ah, até dos nossos, tu é paranaense. Eu disse, mas como assim? Ah, terra contestada, aquilo lá é nosso. Pode esquecer que aquilo lá é Catarina. Vocês não são Catarina nem a pau, vocês são paranaenses. Isso a gente tá falando de 100 e poucos anos depois. Nossa. Tá? E aí, quando acontece essa decisão de Santa Catarina e Paraná, aí você tem o surgimento de Chapecó e Cruzeiro, Joaçaba. Aqui tem uma coisa importante, Chapecó era tão importante para Santa Catarina, que quando foi lavrado a ata de fundação de Chapecó, 25 de agosto de 1917,
Não tinha nenhum representante do governo do estado. O pessoal foi até Joaçaba E voltaram. e voltaram, cara. Eles participaram de Joaçaba e não teve ninguém aqui, cara. Quem que foi que promulgou isso? Foi o prefeito da época? Na época, superintendente. Superintendente, que era o Manuel do Passos Maia. Né? Eles se reuniram uns 4, 5 na casa, tanto que essa ata lavrada, ela foi assinada posteriormente, ela tá na frente do gabinete da Câmara de Vereadores, da presidência da Câmara de Vereadores. Tá lá bonitinha de pezinho, que é o documento mais antigo que nós temos. Tá? Mas não teve ninguém do estado. Aqui o pessoal só avisou assim, ó, vocês são independentes, pode montar um município, mas não vai ninguém porque é muito mato, esquece. Caraca, velho. E aí é o seguinte, 17, a gente tá falando de 12 anos depois que vai vir um governador pra cá. Que daí o Conder vai subir de mula. 12 anos carro. depois de que Chapecó já tinha sido promulgado como cidade, é que vem alguém da representação do governo de Santa Catarina pra cá. Pra ter ideia, Chapecó já estava sendo colonizada pelos Bertazzo. Que inclusive vieram do Rio Grande do Sul, né? Tanto que a nossa influência maior aqui, e aproveitando esse gancho, Semana Farroupilha, existe todo um sentimento em Chapecó, que a gente tem esse pertencimento nativista e gauchesco. Eu queria que você comentasse também um pouco sobre isso, assim. Não, mas isso é bem tranquilo. Tu quer ver uma coisa bem simples? O Bertazzo, a colonizadora Bertazzo Maia Ecia, que foi pelo Bertazzo, e o prefeito de Nova Prata, tá? Que era o seu Maia. Eles fundaram a colonizadora em Passo Fundo em 1920. Eles começam a colonizar a terra aqui em 22. Os principais colonos que vêm são italianos de terceira geração, tá? Vindos da região de Guaporé e Nova Prata. Você também vai ter de Bento, vai ter de Caxias, mas principalmente Guaporé e Nova Prata são os principais. Dá uma contextualizada desse italiano de terceira geração. Já eram tipo os netos dos caras que vieram da Itália, é Justamente, isso? porque o que acontece? O campesinato, esse italiano que vem, ele vive do que ele planta. Uhum. Ele planta para comer. Então, quanto mais filho tu tivesse, mais comida tu tinha. Tem até um cálculo camponês muito legal, que uma criança de 6 anos já produzia o suficiente para se sustentar. A partir dos 6 era excedente, sobrava. Então por isso que eles tinham poucos filhos, 14, 15, 16. Mas o problema não era isso, o problema é quando casava. Porque quando casava ia constituir família, ia ter mais uma penca de filho, precisava de terra. E até a descoberta do calcário, que é o negócio mais simples do mundo, na década de 70, as terras de campo para cima não serviam para nada, era terra ruim, não tinha como plantar, não tinha como viver, não vingava. Então só tinha que usar terra de mato. E ali cessou. E me corrija se eu estiver errado, mas tem uma história também que conta que eles traziam pra cá os colonos pra oferecer as terras e levavam eles lá na Campina do Gregório, que era um chato bonito, assim. E daí eles traziam a família e botavam elas viver em Seara, plantar em cima dos morros. Isso aí é verdade? Na verdade, assim, o mapa ele é fantástico. Tem alguns mapas por aí dos vendedores que coloca que Chapecó é um lugar plano de terras limpas, extremamente cultiváveis, que eram sim, depois que tu arrancasse todas as pedras, o mato, né, e tentasse dar uma ajeitada no morro pra não descer rolando até dentro do rio, até dava. Dava pra plantar, que eles plantavam de espingarda e colhiam de laço. Isso. Então isso tava nos mapas dos vendedores. Tá? E daí eles colocaram a colonizadora e começaram a organizar as terras. Então quando o nosso amigo Conder vem aqui, já tá tranquilo, na verdade, assim, ele só se apavora com a quantidade de crucifixos que ele vê na beira da estrada, então, né? Essa história aí que eu ia puxar também, porque esse livro ele tem um relato aqui que ele diz que aqui era terra de banditismo, né? Inclusive ele relata uma história aqui que eu acho assim, ó, que é escabrosa, que é numa dessas picadas que tinha, que era, se não me engano, que passava ali perto de Campo Herê ali, que os caras fizeram 16 esperas pra matar a família rival ali da região. Espera era o que? Era umas armadilhas, uns buracos cheios de estaca, o cara vinha a cavalo e caía dentro. E o cara conseguiu desviar... Velho Oeste completamente. Assim, ó, a história que tem aqui assim, ó, é de arrepiar mesmo, porque o que acontece? A esposa desse cara que perde 2 filhos e ele morre também morto pela família vizinha, que é rival dele, vai até o governador e diz assim: governador, só sobrou um filho meu, ele tem 17 anos, quem que vai plantar, quem que vai colher na minha terra? Fala pros caras não matar esse pelo menos, me deixa ele pra me ajudar, porque eu vou ficar sozinha. Esse é o relato do livro. É tipo, ele chega e fala isso pro governador, né? Era banditismo mesmo. Na verdade, assim, o que acontece? Você tem uma disputa muito grande pelas fazendas,
tá? Esse caboclo que veio, ele virou fazendeiro, tá? Então ele começa a ganhar dinheiro com o gado, que fica para descansar, para tomar água e ir embora, com a venda da erva mate e tal. E na colonização, as melhores terras, obviamente, já tinha gente em cima, que é esse caboclo que chegou. E a colonizadora vem com a força do Estado, vem com a força do documento, que tem a Lei de Terras de 1850. Nenhuma dessas pessoas requereu essas terras, então eram terras devolutas, pertenciam ao governo, uma parte o governo doou, outra parte o governo vendeu. Então a colonizadora vem com a posse de fato dessas terras, legal. Só que as famílias estavam aí já... Vamos jogar aqui pelo menos meio século. Há 50 anos os caras moravam no lugar e ainda chega alguém e diz assim, vocês não são donos disso, vocês têm que ir embora. Então a colonizadora muitas vezes ajudava, subsidiava o italiano, sendo italiano que chegava aqui e tinha que expulsar algum poceiro. Tá? Então acontecia muita briga por espaço. Muitas vezes esse poceiro nem fazia muito esforço, ele ia, pegava outra terra, ninguém queria e ia indo. Né? Tanto que ele vai parar hoje na Barranca do Rio, lá as linhas que tem ali são todos descendentes de caboclos que moravam quase no centro. Barra da Chalana, aquelas do lado pra lá, né? Isso, dali em diante o pessoal foi indo, foi indo, até que daí não quiseram. Era terra que ninguém queria mesmo, eles ficavam por lá. Uhum. Tá? Então, por isso que tem muito disso. Conta pra nós aquela história que a gente tava conversando antes, que tem no livro da Arlene Henke, que foi a tua orientadora e tal, que é uma analogia bem interessante sobre como esses colonizadores faziam pra expulsar essa galera daqui, né? A Arlene, ela foi minha banca, né? Meu orientador foi o João Carlos, desculpa, mas eu levei ela para ser a banca. Então, o que acontece? O caboclo, tá? Eu tenho até um livro que é o Metamorfoses da Cultura Cabocla, que trata essa coisa cultural mesmo do caboclo. O caboclo tem um catolicismo miscigenado. Então, ele é um catolicismo português, que tem inclusive essa coisa dos santos de casa, né? Que vem da invasão dos árabes a Portugal. Então, eles começaram a adotar como segundo nome o nome de um santo protetor. Por isso que o santo protetor, geralmente, do português é o São Jorge, que é um santo guerreiro, o São Sebastião, né? E o nome do português, geralmente, é Jorge, Bastião, essa coisa toda. Tá? E aí é o seguinte, também ele tem essa crença do xamanismo indígena que existem sinais de que coisas boas não vão acontecer. Se você vê um parente teu que já foi sentadinho do teu lado, quer dizer que ele veio te buscar. Visagem. Te prepara, tá? Também, se você vê alguma coisa anormal, quer dizer que tá chegando os fins dos tempos. Inclusive você tem o João Maria, José Maria, que andavam pela região, falavam do fim dos tempos. Aí quando esse colono chegava, para não entrar em conflito, o que eles faziam? Bom, tem uma forma de eu conseguir expulsar esse cara sem pegar na arma. Porque pegando em arma eu posso morrer. Então eles pegavam pássaros, com a famosa aripuca, na mata. Diz ali no livro que eram corvos, mas aqui a gente não tem, era tipo uns urubu. Imagina que o urubu parece uma galinha, cara, é gigante. Era o que tinha, jogava querosene em cima, no meio da noite, tacava fogo e largava o bichinho. Quando o bichinho levantava voo, aquilo passava por cima. Você imagina o caboclo olhando aqueles pássaros de fogo passando em cima de casa. Mas acabou, é o diabo, cara. Diabo, velho. Acabou o tempo, tá vindo. Se benzia 2, 3 vezes, subia na carroça e levava todo mundo embora. Né? E aí limpava a área. Tranquilo. Tá? Essa era um dos artifícios, né? Então, justamente para não pegar em armas. E foi muito utilizado. Meu Deus, que maldade isso, né, cara? Não, diz que ficava indo no meio do mato gritando, né? Oh, é o fim dos tempos, é o diabo, não sei o quê. Ficavam ainda tentando atemorizar esses caboclos, porque eles acreditavam muito. E realmente, eles pegavam os filhos e iam embora. Essa terra tá amaldiçoada, não é para mim, eu não posso ficar aqui. Só que tu sabes que tem a volta disso, né? Porque o italiano ele vem católico apostólico romano. Na Idade Média, as bruxas, né, as mulheres acusadas de bruxaria, elas fugiam pro meio do mato para poder fugir da Inquisição, para não morrer. Quem que é a bruxa? A bruxa vem de culturas europeias, onde elas sabiam fazer chás, elas conheciam a região. As nossas curandeiras. É uma benzedeira, uma curadeira. Então, criou-se a ideia de que o diabo estava no mato. O professor meu até escreveu um livro fantástico, que é Deus é grande, mas o mato é maior. E aí, quando essa terceira geração de italianos chega aqui, cara, e dá de cara com tudo esse matagal, os pinheiros enormes, imagina o desespero. Eu vou ter que cortar.
E aí de noite eles começam a ouvir canto de pássaros que eles não conheciam, mas só pode ser o diabo que tá no mato. E para ajudar, a colonizadora demorou para trazer um padre para ficar aqui. O padre, primeiro, ele vinha a lombo de burro, de Passo Fundo, rezava a missa, fazia o batismo das crianças e ia embora. Aí como é que tu fica numa terra que não tem padre? Tá amaldiçoado. O Bertazzo teve que liberar um dinheiro assim absurdo, tá? Inclusive para Palmas. A diocese de Chapecó surge de Palmas. Sim. Para poder colocar uma igreja aqui e um padre que ficasse aqui, porque no primeiro momento os colonos vinham, ok, vamos ocupar, já tinha esse problema da terra não ser boa. E cadê o padre? Não tem, ele passou. Então vou embora. Onde não tem o padre, tem o diabo, tô fora. Né? E cara, essa coisa da visagem, eu vou contar uma historinha pessoal aqui, cara. Eu tenho uma Brasília 76. Aí é o meu xodó. Eu cresci dentro de Brasília, que meu falecido vô teve 3. Ele foi meu pai, me criou. E uma noite eu fui pra Xaxim buscar a Brasília. Sonhei com o vô no porão de casa me mostrando as peças da Brasília. Daí eu olhei, vou lá na casa da avó, vou dar uma olhadinha no porão, cara. Achei as peças. Tá brincando que ele veio te avisar? Mas ele era mecânico, só podia. Marcar a peça, cara. Só que é o seguinte, tem a segunda parte. Cara, deu um vento e bateu a porta, cara. Que cagaço. Só ficou meu Havaiana lá dentro, cara. O meu tio teve que descer buscar as peças que eu não voltei pro porão. A minha avó olhava, Tongon, ele gostava de você, mas não quero ver ele agora. Cara, essas histórias de visagem são muito legais. Inclusive, a gente já convidou, e eu quero deixar aqui público esse convite, né, pra Jo, que tem a nossa maloca, que é a Josi Geraldi. Ela conta ela encena esses contos, né? Ela apresenta essas histórias de visagem. Inclusive, tem uma das peças dela que se chama Visagem. E a gente tá planejando aí um liquidificador especial à meia-noite. Com histórias de visagens. Vamos fazer acho que mês que vem aí é o mês do Halloween, vai sair esse liquidificador especial à meia-noite com histórias de visagens da nossa região. Vamos trazer muitas histórias de crimes também, por que não, né? Coisas interessantes, você que é professor aí de direito, a gente também tem histórias bem interessantes aqui. E eu queria puxar isso pra você, porque avançando um pouquinho, então, nessa cronologia histórica que a gente tá conversando aqui, né? Depois que a cidade ela já surge, que já tem a história daí da construção da igreja. Assim, quero pedir desculpa pra todo mundo, porque também a história são 100 e poucos anos, não vamos conseguir falar aqui em uma 106, hora, né? Não tem como Não resumir. tem como falar numa hora, então a gente vai avançar um pouquinho, anos. porque tá muito legal o papo, cara. Eu adoro ouvir histórias sobre isso. O pessoal tá gostando, hein? Olha só, mandar um abraço pra galera do bairro Esplanada. Regiane, que tá com a gente aqui lá no Esplanada, dizendo que o papo tá ótimo. E ela falou o seguinte, Joel, estou ouvindo e como é bom ficar ouvindo essas coisas que aconteceram e a gente não sabe. Que interessante. E também o nosso querido Josemar, aliás, o Josemir Ribeiro, que tá aqui, também diz que baita prosa. Depois passa onde eu posso encontrar os livros do professor aqui. Ele quer pedir o livro do Caboclo. Depois o professor vai passar aqui onde encontra os livros que ele citou aqui na entrevista. Legal? Que legal demais, bom demais. A gente também adora e o papo tá muito bom. Não vamos deixar ele esfriar. Eu queria já começar a fazer uma outra pergunta pra você, que é sobre os incêndios da década de 70, porque Chapecó, cara, assim, ó, tem a história do linchamento, que é amplamente conhecida, que os incêndios eles acabam resultando nisso, né? Mas eu queria que você contextualizasse, porque existiram vários, e não foi só aqui. Por exemplo, a igreja lá de Coronel também foi incendiada de uma forma que ninguém sabe se foi um curto-circuito, se foi criminoso, mas aqui em Chapecó teve o CRC, que foi queimado, e a igreja, né, cara, que era a igreja que foi na década de 50. Eu queria que você falasse um pouquinho desse episódio que ficou conhecido como as queimas que aconteceram aqui em Chapecó. Na verdade, um ponto bem importante é que como nós somos uma região madeireira, todas as casas, obviamente, eram feitas de madeira. Eu brinco muito com o pessoal, veja bem, olha isso aqui, são móveis rústicos. Meu querido, o cara que vinha pra cá, do mato que ele cortava no terreno dele com um serrote vai e vem, tá? Ele fazia a casa, ele fazia a mesa, ele fazia o guarda-roupa, fazia a cama. Então era tudo feito com a mesma madeira. Mas, obviamente, todo mundo sabe, inclusive, para você fazer financiamento de casa, não se financia a casa de madeira, porque a casa de madeira, sim, não tem seguro. Ela é altamente degradável, tá? O cupim come, a chuva apodrece,
tá? Você tem que estar toda hora fazendo manutenção. O fogo queima. Certo? E o fogo queima. Aham. Então, o que acontece? Neste período, o Brasil inteiro tinha casas de madeira. A construção civil aqui demorou para chegar. Era muito caro para fazer e tal. E aí surgiu o dito do seguro. E todo mundo começou a segurar suas casas. E qual que era a previsão do seguro? Se acontecesse sinistro, ia ser construída uma casa de alvenaria. Se você for ver qualquer prédio antigo na avenida, convido para dar uma ida lá, tem inclusive o museu, a famosa o Prédio Amarelo. Sim. Né, tem uma exposição Museu muito Silício bacana de lá, Campos. o Silício de Campos. Aquilo foi a prefeitura em 51. Vai na janela e dá uma olhada na grossura da parede. A janela chega a ser para dentro. Aquilo lá, se dá um vendaval, leva metade da cidade, mas não tira aquilo do lugar. É tijolo deitado. Tá? O negócio é muito forte. Então, fazer uma construção dessas é uma construção para todas as gerações futuras. É pro resto da vida. Uhum. Então, o que acontece? O pessoal começou a tacar fogo na casa. As casas começaram a incendiar sem querer. Por questões olha simples. só. Porque tem que entender uma coisa, pessoal. A iluminação pública só chegou em Chapecó em 61. Que o pessoal se reuniu, inclusive, na frente do DR, na praça, onde hoje tem a Polícia Militar lá. Uhum. Foi ali o primeiro poste onde teve energia. O pessoal fez uma festa. Ficou todo mundo paradinho esperando ligar a luz. Tomazelli que instalou, né? Sim, foi a inovação. Você imagina, energia elétrica. Década de 50 era pouquíssimos lugares que tinham e era nova. Então, como é que ia ser um curto? Curto dá quando o fio tá velho. Tá? Ah, foi o lampião que esquecemos. Cara, ninguém esquece lampião aceso. Tirando que aquilo fede pra caramba. Então, óbvio que o pessoal foi tacando fogo nas casas para poder ter as construções mais modernas. E aí na igreja tem toda uma investigação na época da Mônica Haas, que ela fez, que existe a teoria grande que o próprio padre pode ter tacado fogo na igreja, e aí, esperando uma nova construção. Né? Tanto que se você olhar a igreja que nós temos hoje, pegar fotos de 1950 a 55, quando foi a construção dela, é um negócio monumental. O maior prédio da cidade tinha 2 andares. Aí você pega um negócio que tem 8 andares de altura. É um negócio absurdo, né? É porque essa teoria da Mônica de que pode ter existido isso, né, de o próprio padre, porque só para lembrar o pessoal que não conhece direito a história, mas o linchamento que foi feito com os presos, que foram que tacaram fogo neles na frente da praça, né, e que foi notícia nacional no jornal O Cruzeiro, saiu na Internacional, né? capa do New York Times, né, na época, nos anos 50, mas tudo isso foi organizado, o que tudo indica pela pesquisa das pesquisadoras e quem foi atrás do documento, inclusive agora o Eduardo Sens fez toda a digitalização do processo, é que quem foi indiciado na época foi o delegado e o padre, né? Eles se acobertaram ou até, de certa forma, organizaram aquilo para acontecer. Então, foi uma coisa que foi, né, veio de cima para baixo, assim. Surgiu uma outra teoria, há pouco tempo vieram me contar, que na igreja estavam os registros de terra da região. E a igreja pegando fogo, e diz que o pessoal de Florianópolis estava vindo para rever essa coisa de terras, que tem algumas terras que em tese não poderiam estar na mão da colonizadora. Mas de novo, isso foi uma falácia, não tem comprovação histórica, não tem documentação, nada. Não tem como não tem provar. Nada, são falas, né? O que nós temos são muitas histórias e pouca documentação, por isso que a gente pode até falar num bate-papo informal, e é por isso que eu brigo muito com o pessoal que está contestando história, brigando com a história. Quando vai para o livro, isso já passou por especialistas, passou por um crivo documental, você não coloca nada que não tenha documentação. Se não tem documentação, não escreve. Não, e hoje, pegando onda nisso que tu falou, hoje em dia basta um texto média boca escrito de WhatsApp para tornar aquilo realidade. Então a gente tá aqui falando, e eu acho que o currículo do professor, ele traz isso pra gente aqui, o que a gente tá discutindo aqui, salvo alguns enganos, e peço desculpa já pra nossa audiência, que pode existir algum lapso de memória e tal, mas a gente tá baseado aqui em cima de fatos, em cima da história, em cima do que a gente pesquisa e o que a gente estuda, né? Então, é importante dizer que os livros são a maior fonte de conhecimento que a gente tem. E eles precisam ter o respeito que eles merecem. Que eles que são a salvaguarda de tudo isso que a gente está conversando. Muito interessante ver alguém, um ouvinte, pedindo aí indicação de livros sobre isso. É verdade. E eu já vou querer deixar aqui um jabá gratuito para os meus amigos da Livraria Humana, que fica ali no Centro Comercial Chapecó, que eles têm um lugar especial para a história do Oeste ali.
Um livro sobre o Vicente Morelato, que foi lançado, sobre vários personagens aqui Eu da moro nossa... com o Joel aparece com vários livros legais em casa, hein? É. Inclusive, ele apareceu com essa semana aqui do Ricardo, que o Ricardo Machado emprestou pra ele, né? Que é esse aqui, Que é ó. esse livro aí que fala Um Crime Bárbaro, da Ieda Magri. A Ieda Magri, ela é uma escritora, ela é professora do curso de letras da UFRJ, do Rio de Janeiro, mas ela é natural de Águas Frias. E ela conta nesse livro um assassinato de uma menina que aconteceu no interior de Coronel Freitas, na comunidade de Linha Simões Lopes. Esse livro foi lançado em 2022, eu tô lendo ele, tô quase terminando, e é uma literatura fantástica que faz alusão aos cenários da minha infância. Porque há 2 semanas atrás, eu e o Ronei fomos lá com o pai, lá na comunidade de Simões Lopes. E tudo começa numa festa, que foi onde a gente foi lá. A gente foi na festa lá. É muito interessante. Mas assim, já que a gente tá falando de Coronel Freitas aqui, mudando um pouco de assunto, eu não teria como não pedir isso pro professor, né? A gente é de lá, se criou em Coronel Freitas, é uma cidade que a gente ama, tem muito orgulho de ser de lá. Então, eu particularmente, o Joel, sei que já pesquisou e sabe um pouco mais, mas eu realmente não sei quem foi o Coronel Freitas. Você pode falar pra nossa audiência quem foi o Coronel Freitas? Na verdade, assim, o que acontece? Nós temos a colônia militar do Chapecó, que é lá em Xanxerê, certo? Essa colônia militar de Chapecó, ela foi instituída em 1860 por documento, mas ela só foi feita de verdade em 1881. Quem foi designado pelo Estado do Paraná na época foi um capitão do exército chamado José Bernardino Bormann. Tá? Então o Bormann, que ele vai fazer o estudo para a criação dessa colônia militar e depois ele vem de fato. O que é interessante é o que? A ideia era defender da entrada dos argentinos. Qual que é a diferença aqui? Se você for para o litoral, você vai ver a fortificação, você vai ver o forte, que ele vai segurar a entrada dos estrangeiros via mar. A colônia militar fazia isso por terra. Como você não tinha uma divisa natural, então você coloca uma colônia militar para poder proteger da entrada de estrangeiros. E teve essa história, depois descobriu que esses argentinos, na verdade, estavam fugindo mesmo da Argentina. Tá? Eles eram militares Eles nem queriam invadir, eles queriam estavam fugindo, sair de lá. Estavam cascando fora. Mas enfim, então teve essa história, e estava bem no auge dessa questão Argentina-Brasil pelas terras, e aí mandaram o José Bernardino Bormann, para ter ideia, o currículo dele, o cara lutou na invasão brasileira ao Uruguai. Isso. Logo depois ele foi para a invasão do Paraguai. A Guerra do Paraguai, a famosa Guerra do Paraguai. E o interessante é que quando termina ele volta, porque ele não tinha feito nem os estudos adequados ainda para ser militar. Ele estava na escola militar quando ele foi para as guerras. E quando ele retorna, você agora eu vou retomar meus estudos. O pessoal olha, mas que estudo? Tu foi para 2 guerras? Nós vamos te alçar capitão e olha, meu querido, não tem. Ele foi ajudante de ordens do Marechal Deodoro, não foi? Sim. E aí é o seguinte, o que acontece? Ele vem pra cá, ele faz o trabalho tão bem feito que mandam ele pra cá. E ele fica um período aí longevo, tanto que ele vai lançar o primeiro jornal da região, que é o Chapecó. Existem só 6 edições que estão em Florianópolis, mas tu encontra ela digitalizada na internet, tá? Onde ele é o redator, ele era músico. Então ele tocou a colônia militar do Chapecó até ele retornar a Curitiba. E aí quando ele retorna a Curitiba é designado um outro coronel, que é o Freitas, para assumir o lugar dele. Ele substitui. E daí só uma Isso. pergunta, o Bormann ele acaba ficando, porque o governador do Paraná ele é mandado para uma missão internacional, acho que junto com o Marechal Deodoro, e ele fica de governador do Paraná, ele fica 30 dias no lugar do cara, como governador do Paraná, o Marechal Bormann. O Bormann foi governador do Paraná, foi ministro da Guerra do Brasil, e tem mais uma coisa, ele entrou na política e ele se elegeu deputado estadual no Paraná. E aqui tem uma coisa importante, aparece lá, José Bernardino Bormann, deputado estadual do Paraná por Chapecó. O primeiro deputado que nós temos da região foi pelo Paraná. Foi o Bormann. Foi o Bormann, ele foi deputado, eleito por Chapecó. Deputado federal já. Deputado do Paraná por Chapecó. Olha então, só assim, que curioso. E aí vem o Freitas, que daí vai tocar o final da colônia, né? Porque daí já vira vila ali, o Passo Xanxerê, né? E já se resolve essa questão Brasil e Argentina, então não há mais a necessidade. Então ele pega o finalzinho da colônia militar, e a colônia militar basicamente tinha o quê? Tinha uma serraria, tinha a casa onde ficava o coronel, e tinha uma igreja de pedra. Isso é uma coisa que eu quero mapear a região, porque assim não tem uma região correta onde ela estava.
tá? Não sei nem se existe alguma construção, mas aparece uma igreja de pedra que foi feita. Muitos das solicitações ao governo que foram mandadas pelo Bormann, ele pediu um capelão para poder rezar as missas, porque não tinha ninguém, nenhum religioso para fazer isso. Até que tinha escola de música, tinha escola de primeiras letras para os filhos dos militares, e aqui tem um ponto interessante, é a primeira colônia militar que se reúne com os caboclos. Os caboclos começam a viver junto, que era esse o tema da minha tese. Né? Como é que era a vida dos caboclos com os militares. Porque aí você tem uma outra disciplina. Tu tem ideia de quantos militares tinham nessa colônia? 47. 47 militares moravam aqui. Eles vieram com família ou eles vieram sozinhos? Família. Eles vieram todos com família. Então eles... E esse é um ponto interessante porque, por exemplo, o meu orientador, o João Carlos, foi fazer o estudo da colônia militar de Caseiros, no Rio Grande do Sul. Foram 2 militares. Eles não mandavam muita gente. Essa é a parte em comum que eu estava tentando estudar para descobrir por que tanto militar aqui. Tá? 47 militares era incomum para a Será região. que existia algum medo de que, de fato, a Argentina tivesse uma investida aqui e eles tinham que ter um pelotão que minimamente conseguisse resistir até chegar reforço? É possível, como também a taxação da erva mate. Ah, pode ser, né? Que daí eles tinham que fazer esses passos onde faziam as cobranças dos impostos. Isso. Eles ficavam... Mas isso foi em aberto. Eu tô para retomar essa pesquisa, né? Eu parei um pouquinho por causa da doença e tal. Já que tu tá falando aqui, eu vou só ler uma mensagem que chegou para mim aqui. O professor Clayton Márcio, que é professor do curso de doutorado lá da UFFS, ele me mandou uma mensagem aqui dizendo: eu quero convidá-lo a fazer o doutorado aqui conosco lá no UFFS. Clayton, eu estou esperando o edital, meu caro, porque eu quero retomar aqui. Eu cansei de Passo Fundo. Que bom que você me chamou. Um abraço pro Clayton, que tava nos ouvindo. Depois eles vão te passar o meu telefone, Isso, tá? eu vou mandar pro Clayton, sim, pode deixar. Ele me pediu que passe o contato dele. Que legal, Com já que certeza. estamos nos abraços aqui, mandar um abraço pra Gabriele Curti, que vai estar hoje cantando no nosso The Foice, não The Voice, The Foice Brasil, lá no acampamento Farroupilha, né? A nossa brincadeira. O professor Leonardo não tá afim de ir hoje à noite lá cantar lá no The Voice uma também? Galdéria? Cara, Fica o convite também. eu toco bateria porque eu tenho dó dos meus alunos que têm a obrigação de ouvir minha voz. Minha filha, quando era pequena, eu cantava para ela dormir. E eu cantava, assim, coisas bem de criança. Eu começava com Roberto Carlos, ia pra Sidney Magal, e ela dormia de raiva. Tá? Então, assim, não é bom, não. É legal essa mensagem, Ronei. Vocês, que eu deixei pra mim, né? Vocês que estão comentando agora sobre os imigrantes italianos, ela quer saber o nome do livro. Esse livro aqui, ele é o livro da Arlene Henke e ele chama Migrações. Inclusive, eu estou com a edição da Biblioteca Pública Neiva Maria Costela aqui nas minhas mãos, que eu devolvo ele na semana que vem. Se ela quiser retirar lá, tem na Biblioteca Pública esse livro. Legal. Da Fica no porque não sabe, a gente não sabe o a Neima Maria Costela, né? É no calçadão, né? Benjamin Constante, gente. Bem no coração de Chapecó. Biblioteca. Tem muita coisa legal ali sobre a história da nossa região e eu super recomendo. Cláudia Canan Coutro, que tá ouvindo, um beijo. Agora sim. É isso. Vamos para os nossos finalmente, galera. Pô, Passou muito rápido, passou rápido cara. demais, A entrevista cara. mais rápida do liquidificador, cara. E assim, uma bomba de conhecimento, né? Tipo, acho que quem tá aí ouvindo que se manifestou, quem também não se manifestou, mas que gostou, manda uma mensagem pra gente aqui pra saber também se você tá gostando. A gente vai trazer mais conteúdos desses aqui pra gente conversar. E mais vezes o professor, Mais vezes o professor, com certeza, tá aqui super convidado pra voltar outras vezes. Inclusive, já quero deixar aqui o convite, como você trabalha com essa área do direito, para talvez vir junto com a gente para fazer esse programa sobre histórias da nossa região que são relacionadas a crimes, né? Que a gente tá pensando em fazer. E ontem eu recebi aqui uma indicação de uma pessoa que é pra gente convidar. Já vou deixar aqui também, porque pode ser que ela esteja ouvindo, ou alguém que conheça, o doutor Eduardo Azevedo, que foi delegado aqui em Chapecó por um longo período. Me falaram que ele é um cara muito resenha e a gente adoraria poder receber então o doutor Eduardo para conversar sobre esse especial Halloween, histórias de crimes da nossa região. Massa? Massa demais. Mandar um abração aqui. Agora a galera começou a se manifestar aqui. Mandar um super abraço pro nosso querido Bruno, ó, lá da Acesso Cara. Alô, Brunão, meu compadre. Tá ouvindo aí no carro. Que honra, hein? Um abraço pra toda a equipe aí da Acesso Cara, nossos parceiros aqui do programa. Sem os nossos parceiros, isso aqui não estaria acontecendo agora. Então, um abraço pra galera da Acesso Car. E já aproveitando o gancho, porque não mandamos um abraço pra eles ainda neste domingo, pra todos os caminhoneiros
que estão cortando o estradão catarinense, paranaense e rio-grandense nesse momento. Um abraço e uma boa viagem, que São Cristóvão esteja com vocês aí na gabina do caminhão, Joel. Não falamos dos nossos amigos caminhoneiros hoje. Verdade, verdade. Um abraço pra todos. Mas pra voltar aqui, então, pra gente fazer os finalmente com o professor, acho que a gente até pode passar uns minutinhos aí, porque acho que pode. Tava o papo muito massa e a galera tava curtindo. Então eu queria só que o professor fizesse as suas considerações. Acho que faltou muita coisa pra gente conversar. A gente falou aqui que ia trazer também um pouco de informação sobre os nomes dos bairros. Isso vai ficar para uma próxima, da Baronesa da Limeira, que na verdade a gente, né, tem várias histórias aí, mas um dia a gente pega também esses casos específicos para poder tratar e conversar aqui no nosso programa. Então, professor, eu queria que você deixasse aí também como é que o pessoal faz para encontrar o seu trabalho. Deixa o seu link das redes sociais, porque lá tem todas essas histórias que a gente estava conversando. São histórias que o professor já resgatou e estão no Instagram dele, estão nas páginas dele. E vocês podem encontrar mais conteúdo sobre a história de Chapecó lá, né? Legal. Primeiro eu gostaria de aproveitar aqui e falar com os irmãos Zanetti, congratulá-los por esse programa, porque nós temos uma briga muito grande, uma luta de muito tempo para poder tornar a história acessível, porque ela ficava muito fechada dentro da academia, muito fechada no livro, né, muito fechada na sala de aula, e na própria academia você tem um limite do que você pode trabalhar. Você tem um livro, você tem uma apostila, você tem um plano de ensino, você tem pouco tempo. Né? E com o rádio, com a internet, nós conseguimos ampliar essas histórias, contar essas histórias e até melhorá-las. Né? O meu Instagram, procura lá conexões com a nossa história, que eu acho que é mais fácil, tá? Porque senão vai estar lá Prof. Leonardo Lugoquens, que nem o cão acha, tá? Mas aí procura conexões com a nossa história, que tu vais achar. E ele é uma construção, porque é muita gente que me manda foto. Porque, por incrível que pareça, essas micro-histórias que nós contamos, como vocês vão fazer dos assassinatos, elas são histórias que elas estão relegadas a alguns baús de fotografia. É verdade. A algumas famílias. Tá? Há pouco tempo eu reconstituí um bairro de Chapecó, que era o bairro da Lagoa, que hoje ele é o Passo dos Fortes. Tá? E era um bairro que tinha uma lagoa, que na verdade não era uma lagoa, era um banhado, o pessoal ia caçar sapo, tudo, e era o bairro mais pobre de Chapecó na época. E quando foi feito uma renovação urbanística, as pessoas foram relocadas para o bairro São Pedro. Tá? Mas muita gente nem sabia que existia o bairro da Lagoa. Né? Só os mais antigos, mas eu morei lá, eu estudei no Zélia, a Zélia era no bairro da Lagoa. Aí começa a vir. Lagoa, né? Não, é o bairro Passo dos Fortes que você está falando. Então, essas histórias, com o passar do tempo, as pessoas que detêm elas vão embora. E aí, se você não repassar isso para meios digitais, para meios escritos, elas vão se perdendo. E nós estamos tendo esse problema de perder muitas memórias. Eu já vou aproveitar, fazer aqui também um agradecimento e deixar aqui um ponto de referência. Já que tu tá falando sobre isso, nós temos aqui um parceiro que é a Grimpa Galeria, que é um lugar onde digitaliza fotos antigas, restaura fotos antigas e reimprime fotos antigas. Se você que está nos ouvindo tem coisas que fazem parte da história do município, história da cidade, que você nunca viu em nenhum outro lugar, que você acha que pode contribuir com o trabalho do professor Leonardo de resgate, e até mesmo se você quiser que essas fotos não se percam na história, leva lá na Grimpa e conversa com o pessoal. Diz que você ouviu aqui no liquidificador, que eles vão me chamar, com certeza. Vão. E aí a gente vai ver o que dá pra fazer. Se a gente vai ajudar você a restaurar essas fotos, né? E passar pra frente, porque realmente o conhecimento dentro da caixa de sapato, em cima do guarda-roupa, não serve pra nada. Vale lembrar o endereço da Grimpa Galeria, o Joel não falou, mas fica em anexo a PGPEL, galera. É uma gráfica muito conhecida em Chapecó, fica na Nereu Ramos, ali na altura do Mundo Animal, ali pertinho do Doncini, em cima da PGPEL Impressões, tem a Grimpa Galeria. Legal? É isso, então fica agora o registro aqui. Legal. Professor, desculpa, pode concluir. E continuando com as redes sociais, eu também tenho um programa pelo Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense, que é o Conexões com a Nossa História, que eu chamo o pessoal justamente para contar essas histórias. Né? Então lá, por exemplo, nós contamos a história da família Guise, que vocês estavam tocando a música do Eduardo Guise. O Eduardo Guise é sobrinho neto do Clemens Guise, que é o cara que fugiu da Sibéria. O cara veio da Sibéria e veio parar em São Carlos. E ele tem uma entrevista contigo no Conexões, isso, né? Tu o João Guise
que é filho do Dá um resumo dessa história pra gente aí, professor. O que acontece? Quando o rei Pedro o Grande da Rússia se casou com a rainha Catarina da Prússia, que hoje é a Alemanha, né, parte da Alemanha, muitas famílias alemãs foram convidadas para colonizar a Rússia, que tinha muitos territórios desocupados, né? Então a família Guise foi uma que foi para a colonização e foram para um lugar maravilhoso chamado Sibéria. Tá? Nossa, deve ser uma delícia. Tranquilo. Menos 40. E eles viveram lá por algumas gerações até que tem a Revolução Russa de 1917, né, que os socialistas tomam o poder. Então, com medo de perder o pouco que eles tinham, eles pegam o trenó e fogem com todas as pessoas que estavam lá. Eles migram. E aqui tem uma historinha interessante, que daí tava o Clemens, a esposa, no trenó, e o filho, o Jacozinho, atrás do trenó, e no meio da viagem, quando olho pra trás, cadê o Jacozinho? Para. Jacozinho caiu do trenó. E aí a esposa fez o Clemens voltar, eles voltaram alguns metros, acharam o Jacozinho, enroladinho ainda no meio da neve, vivo, colocaram, esquentaram ele, e foram para um outro lugar tranquilo chamado China. Aí na China... Porque não sabe, a Rússia faz divisa com a China, Isso. né? Aí na China eles encontraram um grupo de pastores, né? Se eu não salvo engano, acho que até luteranos, vindos da Alemanha, e acompanharam eles até voltar para a Alemanha. Mas a Alemanha também estava tranquila, porque a Primeira Guerra Mundial... Tava terminando. Primeira Guerra Mundial terminando, aquilo destruído. Aí eles foram até a França, e na França, salvo engano aí, depois eles podem me dizer que eu errei alguma coisa, eles encontraram um vendedor de terras e vieram para aí, São Carlos. São Carlos. Santa Catarina. Um cara que tava vendendo na França terras de São Carlos. Isso, da colonizadora. E vieram parar em São Carlos, Santa Catarina. E aí aqui eles começam uma nova vida E depois aí dessa pequena jornada saindo da Alemanha, indo pra Rússia, e da Rússia pra China, e da China pra França, e da França pro Brasil. O Jacozinho começa a criar suínos, é convidado pelo Plínio de Inês, se torna um dos fundadores da Chapecó. Depois ele monta uma casa de secos e molhados chamado Guise Jacomazzi no meio da avenida onde hoje é Pitol. Aí logo depois ele dissolve a Guise Jacomazzi, monta o supermercado Chapecó, que foi o primeiro supermercado de Chapecó. E assim, e também ele foi acionista da Extra Fino, que fazia azeite, que é bem no meio da Avenida Getúlio Vargas, aquele silo enorme lá. Aquilo era toda aquela quadra onde tem o madeiro, era da Extra Fino. Então, o que é esse silo aí? Já que você entrou nesse assunto, nós vamos ficar até às 7 hoje. Era uma marca de azeite. O que é esse silo, cara? Esse silo que hoje é do Via Atacadista. Tem um negócio de Eles faziam azeite. Ali armazenava a soja e fazia-se o azeite. Tá? Então, você imagina a Avenida Getúlio Vargas, com esse movimento, caminhões chegando carregados de soja bem no meio da avenida. Tá? E descarregando. Tá? E ele foi um dos fundadores da Extra Fino. E, cara, morreu com 51 anos. Jovem pra caramba. Né? E hoje tem os filhos aí, os Guise, que são donos do Centro Comercial Chapecó, o Weston Hotel. Ele fundou o Weston Hotel também. Tá? Também fundou o Weston, o Jacó. Ele fez assim, basicamente metade do centro que tu tem e das coisas, foi o Jacó que fez. E pouquíssimo tempo. Ele faleceu com 51 anos num acidente de ônibus. Putz, caraca, velho. Então, assim, Jacozinho predestinado, hein, cara? É uma história fantástica. É uma história fantástica. Dá um filme essa história. E o Clemens escreveu um livro, né, sobre a fuga dele da Sibéria. Esse eu até tinha lá em casa, eu li, mas eu não consegui concluir, porque, né, mas eu tenho ele lá, eu vou dar uma olhada, porque fiquei curioso, inclusive, com essa história. E tem um livro, então, sobre isso também, né? E isso, tem a história da fuga da Sibéria, o Clemens escreveu o livro. Só pra... porque eu acho que não podemos deixar de falar disso também, sabe? Acho que esse trabalho que você comentou do Instituto Geográfico Histórico, sabe? Que você faz parte e que tem pessoas tão legais que fazem parte, né? E você também entrevistou, inclusive, o nosso amigo Chico Bract, que também é um dos membros lá. Um abraço gigante pro Chico. Chico, um artista de nome maior aqui de Chapecó, ajudou o Paulo de Siqueira a fazer o Desbravador. Todos aqueles murais da praça são dele, né? Um beijo, um abraço enorme pro Chico. Queria dizer que sou grande fã do teu trabalho e, né, um grande amigo também. E faz parte lá do Instituto. Queria que você falasse um pouquinho do Instituto para nós. O Instituto Histórico e Geográfico ele foi fundado em 2017, tá? Numa parceria entre a Eliane Runin Corona, que hoje é a presidente, e o Flávio Panceira, o coronel.
né? Que Sim. é um braço do Instituto Histórico Catarinense que tem mais de um século, ele é mais velho que Chapecó, o Instituto Catarinense. Né? E faltava um órgão independente, né? Para juntar os historiadores e as pessoas que fazem parte dessa história, né? Como seus confrades, para poder contar, escrever, né? E lá nós temos esse programa que é o Conexões com a Nossa História, que nós já estamos aí com 1 ano de programa no ar, e aí entrevistamos, além dos confrades, pessoas também que fizeram a história. Há pouquíssimo tempo eu entrevistei o Tito Live. Já falamos 1 milhão de Tito vezes. Live. Gênio. Gênio. Entrevistei a nada mais, nada menos que a embaixadora da Romênia, Dona Mônica Stirbo, que estava na nossa região, porque sim, senhor, há romenos de primeira geração morando, tá, entre Itapiranga, tá, e nessa região extremo oeste. E são todos os que vieram, eram heróis da Primeira Guerra Mundial. Olha Então tem uma só. história aí a ser desbravada muito bacana. E o único consulado fora de capital é o consulado da Romênia, que tá na nossa região. Romelândia. Não, brincadeira. Não é o meu. Eu tava aqui que agora fui Iporã do Oeste. Iporã. Do Oeste, o cônsul Edson Dreyer, que inclusive é descendente de romenos. E aí, numa conversa com ele, falei do Długokenski, ele fala pra mim, tá, mas Długokenski não é comum na Polônia. Tu já pensou se vocês não são romenos? Aí eu fiquei com isso, mas eu nunca fui atrás. Aí um belo dia entrei no arquivo histórico do Rio de Janeiro, e aí eu acho um casal, único registro de Długokenski vindo. Ian Długokenski, nascido na Romênia. Ah, então quer dizer que você redescobriu a história da tua família também. Casado com Mariana Długokenski, nascida na Rússia, que vieram com um filho chamado Constantine pra cá. Obviamente pensando em uma cidadania, graças a Deus ele nasceu na Romênia, porque não é o momento de ser cidadão russo agora. Né? Não há interesse. Que não é um bom momento. Não. Professor, a gente vai finalizando a nossa entrevista de hoje, mas espera do fundo do coração e mais uma vez fica o convite aqui público para você voltar pro nosso programa Liquidificador qualquer domingo desses do mundo, desses da vida, que a gente vai receber a você gente muito conseguiu feliz. chegar até a década de 50, agora a gente vai ter que fazer o programa da década de 50 em frente, né, cara? Cara, falta o Roberto Carlos atravessando o Goiôen num caico. Caraca, Tá. tem isso. Falta o Raul perdido em Chapecó, deixando a identidade por aqui. Tá? Falta aí... Cara, tem muita história. Cara, eu gostei... Falta história, falta também falar da cultura marginal de Chapecó, que a gente não falou, né? Olha só quanta cultura marginal que a gente tem aí. Tem o pé de bocha, nós temos várias figuras da cultura marginal de Chapecó, nessa né? coisa toda, Uhum. só rapidinho. Essa semana, o neto do seu Nelson Tasca me chamou, cara. Ô, eu conheço O cara é meu colega. o alemão do gás. O cara, não, o neto do Nelson, esse que me chamou, ele é professor na UNOESC também na engenharia. Ah, eu conheço E um daí dos você viu netos teu dele. vídeo e tal, disse, mas cara, começamos a conversar. Pra quem não sabe, o Nelson Tasca é aquela Caso história... Tasca. O caso Tasca. Pra quem só digita lá no YouTube o caso Tasca, que é uma história de uma abdução de um chapecoense que foi abduzido por extraterrestres e tem um relato amplo nele. Quem sabe vai ser um dos temas também para o nosso especial de Halloween. Eu fui lá fazer a reportagem, e o legal na época, o Milani, andava com o Iago, com essa gurizada. Sim, o Milani o Milas. O Milas só disse, deixa o GPS ligado, porque se te abduzir, a gente sabe pra onde que tá indo. Bem a coisa do Milas dizer É a mesmo. cara do Milani Ô, mesmo. lê essa mensagem, Rony, porque eu achei muito bonita. Pra Então gente tá. finalizar aí. Pode ser. Boa tarde, eu sou a Isabela Curti. Poderia falar para o professor Leonardo que é muito bom ouvir meu antigo professor na rádio. O que eu e o Gato Mal estamos com saudade dele. É um orgulho saber que o professor tem uma representatividade importante em transmitir o conhecimento de histórias de nossos antepassados, principalmente da cidade de Chapecó. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento, professor Leonardo. Que alegria, a Isadora foi minha aluna de ensino fundamental, cara. Agora ela tá cursando ensino médio e a história do Gato Mal ela é bacana porque foi na época da pandemia. Então nós dávamos aula online.
E aí sempre aparecia o gato dela. Cara, o gato dela pensa num gato mal-humorado. Ele virou mascote da turma. O pessoal queria que levassem ele pra formatura de ensino fundamental, o gato junto, cara. Mas que legal. bom, que legal. Bom, e muito obrigado pela audiência legal. de todo mundo. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, pela sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento, sabe? E compartilhar essas histórias que não podem morrer, que precisam ser ditas. E, cara, a gente tem uma regra aqui que é assim, depois que você vem aqui e sentou na nossa bancada, você vira sócio. Você vai ter que vir outras vezes para poder ajudar a entrevistar outros entrevistados. A gente vai te chamar em algum momento aí e queria agradecer também a audiência de todo mundo que chamou, que mandou mensagem, que compartilhou também as suas ideias. Até teve um policial militar ali que mandou uma mensagem que eu achei bonita, né? Ele falou aqui que é policial militar, mas é do Rio Grande do Sul, brigadiano, né? Ele é no caso. brigadiano. É legal. E, professor, fica à vontade aí para fazer o uso da palavra, para fazer as suas considerações e a gente vai ter que encerrar mesmo. Show de bola. Então, como eu estava falando antes, eu quero parabenizar vocês por esse programa, porque a história ela tem que ser compartilhada. Ela não pode ser de um, ela não pode ser de dois, ela tem que passar para as pessoas. Nós estamos num município que está crescendo cada vez mais, é uma região que está crescendo de forma absurda e as pessoas não conhecem a região, a história. Né? E nós temos que fazer isso. A mesma coisa eu falo, por exemplo, para os que têm os avós, escutem quando eles contam. Eles têm muito conhecimento, eles têm muita vivência. Eu dou aula lá na universidade num projeto chamado UMIC, Universidade da Melhor Idade de Chapecó. E metade das histórias que eu tenho aqui, eu começo a contar para eles e eles terminam. E eles trazem mais coisas. Então, essa é a parte fantástica. E conversando com essas pessoas que você pode engrandecer, porque tem muito fato que não está no livro. O Com livro certeza. não cabe tudo. A Então, história ela é contada de forma escrita, mas oral também, né? E essas fontes são fontes que a gente tem que levar muito a sério. Porque tem muitas histórias que estão aí esperando para ser contadas. Tem muitas fotografias que estão nos baús. Esperando para serem reveladas. Esperando para ser reveladas. E agora nós temos esses meios digitais, nós temos esse espaço agora na rádio fantástico, que nós podemos fazer isso. E vocês já mostraram uma coisa bem simples para todo mundo. Tem público. O pessoal gosta. Gosta. Tá? Então, esse é o ponto. Eu acho que vocês deram um pontapé fantástico aí, tá? Mostrando para todo mundo que o povo gosta de história, que dá para se contar história na rádio e quem sabe, meu sonho é que um programa desses dure 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou seja, aquele programa eterno que só troque os apresentadores que estão ficando velhinhos. Nós também. Então, Verdade. é isso, pessoal. Eu agradeço muito aos ouvintes pela paciência, tá? E por aguentar os tímpanos com essa voz horrível, tá? E tô à disposição para quando precisarem. Coisa linda, Valeu. é isso. Vamos passar a régua no nosso programa de hoje, porque o Ronezito precisa ir agora lá pro acampamento Farroupilha. E vou ficar lá porque hoje tem o The Foice Brasil. Inclusive o pessoal que tá pedindo aqui no nosso WhatsApp se vai ter o The Foice Brasil, porque, né, eu tô aqui, tô no ar. Claro que vai ter, 7h30. Tá marcado o nosso The Foice Brasil, hoje nosso Festival da Canção lá no acampamento Farroupilha.